llevar adelante um novo projeto de esperança. E que não era um projeto, como muita gente pensa, meramente subjetivo, espiritual. Não, era um projeto de criar uma nova sociedade. Não era propriamente um projeto político no sentido que entendemos hoje, mas era um projeto impregnado de utopia, de búsqueda de um outro mundo. A prova é que, quando me perguntam, e por que os seres da teologia da liberação se metem em política? Eu sempre contesto, porque somos discípulos de um prisioneiro político. Como? Sim. Jesus não ha sido muerto de uma enfermidade na cama. Jesus não morreu de desastre de camelo em uma esquina de Jerusalém. Jesus morreu exatamente como milhões de prisioneiros políticos han sido mortos. Foi encarcelado, torturado e condenado à pena de morte de los romanos, la cruz, por 2 poderes políticos. Jesus ha sido morto como um prisioneiro político e por razões políticas. Por mais que gente na igreja queira adulçar a coisa, poner aí um lirismo na morte de Jesus, a morte de Jesus ha sido um hecho histórico político. Pero, e por que? Ela pergunta. Alguém pode dizer, mas Jesus não era um homem muito bueno, que predicava solamente uma coisa muito espiritual? Você está equivocado. Mira, Jesus vivia em o reino de César e predicava o reino de Deus. Para que tu sepa o que significa predicar o reino de Deus dentro do reino de César, basta sair hoje na calle predicando uma sociedade socialista dentro dessa sociedade capitalista. É o mesmo. É o mesmo. Se uno predica um outro sistema social, um outro projeto de sociedade dentro de um projeto que está com pretensões de perpetuar-se, é mirado como um subversivo. Pero quem melhor em la modernidade ha dado consistência política à la indignação ha sido Marx e Engels. Os dois han dado um contenido científico através de suas análises do capitalismo a essa indignação, que é um princípio ético, Pero muita gente, também por equívocos históricos, que não vou entrar nisso, pensa que o marxismo é o contrário do cristianismo. Muita gente se olvida que os 3 pilares de nossa cultura ocidental são os 3 judíos: Jesus, Marx e Freud. Os 3 são judíos. E por que são judíos? Porque os judíos, desde a antiguidade, han desarrollado uma concepção revolucionária, que o tempo tem um caráter histórico. Os gregos nunca chegaram a alcançar a ideia de que há em o tempo uma historicidade. Prestem muita atenção a esse detalhe, porque para entender a crise de los jovens hoje,
você tem que entender que o neoliberalismo está quitando fora do tempo o caráter histórico. Os jovens têm muita dificuldade hoje de entender o tempo como projeto histórico. E se isso passa, não há mais política positiva. Vamos à lá barbárie política. Vou volver ao tema. Os hebreus, de tal maneira, miravam o tempo como história, que há um detalhe muito curioso. A primeira página da Bíblia, no livro de Gênesis, descreve a criação do mundo. E é curioso, a los olhos de los gregos, que o autor bíblico põe a criação do mundo em 7 dias. E o ser humano aparece em o 6º dia. Isso é revolucionário, porque mesmo para Marx, a história empeza com o aparecimento do ser humano. Pero a Bíblia já impregna a natureza de historicidade. Para um grego, isto é absolutamente incompreensível, porque um verdadeiro Deus cria o mundo instantaneamente como nesse café. Então, para os gregos, quando miravam a Javé, Deus de los judíos, diziam: és um Deus incompetente, porque não és onipotente. Um Deus que necessita criar a prazo, 7 dias, não merece fé, não merece crédito. O que os gregos não han percebido é que os hebreus tinham uma concepção histórica do tempo. Jesus, quando habla de Deus, não habla em um mundo politeísta de um Deus qualquer, habla de um Deus que tem currículo vitae, que tem história. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Marx, quando habla da sociedade, não habla solamente dessa sociedade. Para conhecer bem essa sociedade, tu tens que resgatar desde a sociedade comunista primitiva e caminhar pela sociedade tributária, feudal, mercantil, para poder projetar a perspectiva de uma sociedade socialista e comunista, todo na linha de historicidade. E Freud, quando tu vai ao terapeuta, se tu pode contar a esse terapeuta tu história intrauterina, tu passado mais passado, melhor para em esse presente resgatar tu saúde mental para su futuro mais feliz. Historicidade. Mira como é importante todo isto. Para o marxismo havia uma sociedade primitiva comunista. Para a Bíblia havia um paraíso ao início da história humana. O marxismo afirma que a um momento se introdujo a alienação humana. A Bíblia afirma que a um momento se introdujo a opressão em que um hermano mata outro por ambição de apropriação de bienes, Caim e Abel. E se introdujo o pecado, o que o marxismo chama de alienação, a tradição bíblica chama de pecado. E a definição que Marx ha dado de uma pessoa não alienada, se invertemos a definição, temos a definição de uma pessoa santa. A definição de Marx é uma pessoa alienada, e ele se referia aos obreiros, é uma pessoa cuja existência não coincide com sua essência. Justamente, um santo é uma pessoa como Francisco de Assis, cuja existência coincide com sua essência.
Para Marx, uma vez rompido o equilíbrio original da sociedade humana, quem vai ser o sujeito histórico para resgatar essa sociedade em um futuro comunista? As vítimas, os obreiros, os excluídos, os oprimidos. E para a Bíblia, igualito, os pobres, os deserdados. Para Marx, há que mirar a história utopicamente. Ou seja, vamos adelante cada vez mais aperfeiçoando a civilização, e é exatamente o que a Bíblia chama de construir o reino de Deus, que para nós outros não é uma coisa que está solamente arriba, está adelante, na cabeça de Jesus, adelante da história humana, vai se construir esse reino. Então, vocês miram que as categorias são muito semelhantes, o que explica justamente um santo é uma pessoa como Francisco de Assis, cuja existência coincide com sua essência. Para Marx, uma vez rompido o equilíbrio original da sociedade humana, quem vai ser o sujeito histórico para resgatar essa sociedade em um futuro comunista? As vítimas, os obreiros, os excluídos, os oprimidos. E para a Bíblia, igualito, os pobres, os deserdados. Para Marx, há que mirar a história utopicamente. Ou seja, vamos adelante cada vez mais aperfeiçoando a civilização, e é exatamente o que a Bíblia chama de construir o reino de Deus, que para nós outros não é uma coisa que está solamente arriba, está adelante, na cabeça de Jesus, adelante da história humana, vai se construir esse reino. Então, vocês miram que as categorias são muito semelhantes, o que explica que nas últimas décadas, em América Latina sobretudo, houve um acercamento entre a fé cristiana e a teoria marxista como fator revolucionário e como análise dessa realidade. Pero a caída do muro de Berlim e a crise de los valores, entre comillas, mercantilizados de la pós-modernidade, han dificultado tudo. Ou seja, vivimos num mundo hoje em que nós outros temos primeiro que acalentar cada vez mais nossa indignação, não para ser infelizes ou depressivos, pero para saber como criar a verdadeira globalização da solidariedade. Porque o que temos aí não é globalização, é globocolonização. É a imposição ao planeta de um modelo de sociedade que é o anglo-saxônico. Isso é globocolonização. Temos que hoje, a ONU ha comunicado que o narcotráfico mobiliza por ano 50 mil milhões de dólares. 50 mil milhões de dólares. Há um solo comércio que ultrapassa em o mundo o narcotráfico, que é o comércio de armas. E eu me pergunto o seguinte: